Bem, o projeto ele consiste basicamente em um medidor de temperatura ambiente e pressão atmosférica. Que daí o objetivo seria que ele mostrasse esses valores medidos tanto no display OLED quanto num site, como os casos mostrados aqui na tela. Para fazer esse projeto foi usado três peças, basicamente. O microcontrolador ESP8266, que serve para armazenar o código, rodar o código, fazer conexão com a internet, servir para passar, pegar as informações do sensor, enviar as informações para outros lugares, como o display, a internet, e fornecer alimentação para as peças, o ground. Ele é um controlador, né, um microcontrolador. A segunda peça seria o sensor BMP280, que daí é a peça principal do projeto. Como o nome diz, ele é um sensor, ele tem a função de capturar essas informações. Esse sensor ele tem três funcionalidades. Ele pode pegar a temperatura, pressão e altitude. Nesse projeto a gente só usou temperatura e pressão porque a altitude estava meio esquisito os valores. Então ficou com temperatura e pressão. Então a gente está usando ele de barômetro. O... As faixas de funcionamento desse sensor são de 300 a 1100 hectopascal, com uma margem de erro de 0,12 hectopascal, ou seja, muito bom. E a parte de temperatura, ele vai de menos 40 a 85 graus Celsius, com uma precisão de mais ou menos 1 grau. Também é bom, muito bom. Esse sensor ele pode trabalhar tanto com o protocolo de comunicação I2C quanto o SPI. A gente usou I2C no trabalho porque o display ele também trabalha I2C, então isso facilitaria a conversa entre eles. Pelo menos na minha cabeça facilitou bastante usar I2C nos dois, porque é mais simples e tal. Os usos para pro caso no sensor, eles são tipo muito variados, principalmente porque ele tem três funções diferentes. Então, por exemplo, a parte de altitude pode ser usado para GPS, para, sei lá, elevador, detecção de solo, por exemplo, da altitude tipo baixa, não altitude, sei lá, nível do mar. Ele pode ser usado para coisas menores, porque ele tem uma boa precisão para tudo. Ele também serve para daí seria mais o nosso projeto para previsão do tempo, é, é isso mesmo, tipo, por exemplo, sei lá, tem um drone. Ele vai trabalhar dependendo de pressões específicas, de temperaturas específicas. Então, tipo, você não pode subir muito, você não pode subir pouco. Dá pra usar as três funções, tanto a altitude também ajudaria muito nesse caso de drone. E várias outras coisas, né, que ele pode ser usado. O display OLED, ele tem as especificações dele é que ele é um display 128 por 64. Ele funciona mais ou menos a 3 volts, que é o caso do nosso projeto. É, ele é um display que trabalha com o protocolo I2C apenas. E ele só tem uma cor. Então, quando você vai mexer com os pixels dele, ou ele está apagado na cor preta, né? Apagado, sem nada. Ou ele está azul, que é o aceso, 01. Ele trabalha numa operação de temperatura parecida com o sensor e eles conversam bem. É uma boa escolha para os dois trabalharem juntos. O código ele começa com três bibliotecas, uma para criar o servidor HTML lá, o site, uma para o sensor de temperatura e pressão e outra para o display OLED. Tem três construtores, um de novo para o HTML, outro para o display, que daí vai ter o tamanho dele, 128 por 64 pixels, o cabeamento e onde está o reset. Outro construtor pro sensor de temperatura e pressão. E daí o código começa aqui no setup. Um segundo para dar tempo para as peças se inicializar. É mais do que precisa, mas é melhor prevenir do que remediar. Selecionando o statement para o tipo de Wi-Fi.
o nome da rede e a senha da rede para ele poder conectar. Daí aqui inicializa a conexão Wi-Fi do ESP8266. Aqui inicia o display OLED com o nome dele e o endereço. Aqui inicia a conexão. Você vê na conexão. O que realmente importa aqui é isso aqui. Esse while ele vai rodar até a conexão se estabelecer. Daí ele vai ficar rodando até poder conectar e ir para frente. O que tem dentro dessa conexão é basicamente só para deixar bonitinho o tempo de espera. Que tipo, ele vai lá, ele escreve conectando na tela, desenha 2 círculos, um de raio 10 e outro de raio 9, e depois desenha um triângulo que ele vai ficar rodando de acordo com o ângulo, que ele vai sendo incrementado de 4 em 4, que daí dá a impressão que a bola está rodando. Só para ficar bonitinho o tempo de espera. O importante é que ele vai ficar no while até conectar com o Wi-Fi. E aqui inicia o display, a conexão do Wi-Fi e o sensor, com o endereço do sensor também. Daí vai para o loop. No loop ele vai para a tela, que vai ser daí o que vai ficar printando realmente na tela o que importa, que no caso vai ser a temperatura, a pressão e o IP, para caso você queira entrar sei lá, pelo celular, entrando na rede. Como que a biblioteca do display ela é bem simples, você inicia limpando a tela para não ter resíduo de pixel, não ter, sei lá, um conectando, daí escreve alguma coisa por cima. Muda o tamanho do texto, a cor do texto, aonde você vai escrever, no caso onde o cursor está. Daí você escreve o que você quer usando o display print mesmo. É bem simples. Depois você coloca o cursor para outro lugar, escreve outra coisa, cursor para outro lugar, escreve outra coisa. E daí aqui manda bala. Daí ele faz isso, depois ele vai no página. O que o página faz? Ele vai ficar atualizando o que vai ter no site, no HTML. Porque ele vai ficar mudando a temperatura e a pressão. Então ele tem que ficar mudando esses dois valores aqui. Então toda vez que vai vir aqui no tela, também não falei disso, né? Aqui também pega a temperatura e a pressão. Toda vez que ele roda, ele vai ficar mudando esses valores. Porque cada vez que roda, ele vai pegar diferente, roda, pega diferente, roda, pega diferente, o mesmo para a página, que ele vai enviar para o HTML. Depois isso aqui é o que realmente envia aquilo lá, tipo, isso aqui atualiza o HTML e depois espera um segundo e fica nessa volta várias vezes. Bem, o cabeamento aqui é bem simples. Tem o ESP8266 conectado na protoboard. Daí na protoboard ele vai pegar a alimentação de 3 volts e o ground. E aqui vai pegar o D1 e o D2. O D1 ele é no GPIO, ele é o clock, e o D2 ele é o SDA, a entrada de dados, a saída de dados. Como a gente está usando I2C, eles vão precisar só disso. Só esses cabos. Os dois, eles vão usar os mesmos cabos, então eu achei mais inteligente usar só 4, em vez de usar, sei lá, 8 cabos para 4 para o display e 4 pro sensor. Assim parece que faz mais sentido. Ficou meio apertado, mas funciona. Esse que é o importante. Tá. Quando você conecta o ESP na energia, ele vem para essa tela de conectando, com a bolinha girando, e ele vai ficar conectando até você conseguir ligar ele na internet. Até você ligar ele na internet. Então, teria que vir aqui. Ele está conectado na minha rede 4G. Então, quando eu ligo o Hotshare Wi-Fi, ele vai demorar um pouquinho, porque tem um tempo de conectar.
Mas daí ele vai lá e conecta. Ele vai mostrar a temperatura e a pressão e o IP. O IP que daí, quando eu insiro no celular ou em outro lugar que está usando a mesma rede, você consegue ver essas mesmas informações. Dá pra ver que tá funcionando, porque se eu colocar o dedo aqui no sensor, ele aumenta a temperatura. Um pouquinho só, mas eu tiro ele diminui. No site aqui, tem que escrever 192. Que já tá aqui escrito, porque eu já escrevi várias vezes testando. Ele vai mostrar, ele atualiza sozinho também, automaticamente, não precisa ficar recarregando a página. Tá bem feio, mas tá mostrando o que importa. Vou colocar o dedo ali no sensor, dá pra ver ele atualizando aqui no site, ó. É isso. Ah, agora se eu reiniciar, como já tá ligado o roteador, ele vai bem mais rápido conectando. Aí,